Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Vamos ver agora o movimento uniformemente variado. Nós vimos que o movimento uniforme, a velocidade, permanece a mesma com o passar do tempo. O movimento variado, a velocidade, ela varia, só que varia de forma aleatória, né, com o passar do tempo. Agora, o movimento uniformemente variado, a característica dele é o seguinte: agora a velocidade vai variar, só que essa variação vai ser constante com o passar do tempo. O movimento de uma esfera sob a ação da gravidade, né, para pequenas alturas, de forma que eu possa desprezar a resistência do ar, ou seja, o ar não vai atrapalhar o movimento, seria um exemplo clássico de movimento uniformemente variável. Por quê? Aqui na Terra, se eu pegar uma esfera e liberar, né, soltar ela de uma certa altura, a velocidade dela vai variando de forma constante com o passar do tempo. Vamos supor, no tempo zero, a velocidade dessa esfera seria zero. Passou um segundo, a velocidade passou a ser 10. No outro segundo, a velocidade 20. Depois, no outro segundo, velocidade 30. No outro segundo, velocidade 40. No outro segundo, velocidade 50. Observe que o tempo foi passando de 1 em 1 segundo e a velocidade foi aumentando de 10 em 10 metros por segundo. Então, esse aqui é um exemplo de movimento uniformemente variado. Construir o gráfico desse movimento aqui, né, da velocidade em função do tempo, ficaria assim: no tempo zero, a bolinha tem velocidade zero. Depois de 1 segundo, a velocidade é 10, está marcado aqui. No outro segundo, velocidade 20. No outro segundo, velocidade 30, 40, 50. Então, observe que o gráfico, né, na hora que eu uni esses pontos, o gráfico deu uma reta inclinada. Então, para o movimento uniformemente variado, o gráfico da velocidade em relação ao tempo é uma reta inclinada. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente variado é uma reta inclinada. E o gráfico da aceleração, como será? Né? Então, nós sabemos que a aceleração no movimento uniformemente variado é uma aceleração constante e ela pode ser positiva ou negativa, né, de acordo com a orientação. Se ela estiver apontada para o sentido adotado como positivo, eu falo que a aceleração é positiva. Se ela estiver contrária ao adotado como positivo, vai ser uma aceleração negativa. Nos dois casos, eu tenho uma aceleração constante. Se eu for construir o gráfico, vai dar uma reta paralela ao eixo do tempo, ou acima, né, do eixo do tempo, ou abaixo do eixo do tempo, conforme ela seja positiva ou negativa. No estudo do movimento uniformemente variado, uma coisa que é muito importante é conhecer esta formulazinha aqui, ó, que é a fórmula da velocidade escalar instantânea. Esta fórmula aqui, ela vai me dar a velocidade escalar do móvel num certo instante qualquer. Aqui eu coloquei uma esfera que está deslocando no sentido adotado como positivo. Então, no tempo zero, né, tempo zero igual a zero, ela está aqui, nessa posição aqui, e com a velocidade inicial. Né, uma posição positiva também, uma posição inicial positiva, que a origem da trajetória está aqui, a esfera está à direita, né, e o sentido positivo está adotado para a direita, então está na posição positiva, apesar de eu não sei qual o valor dessa posição, mas ela está numa posição positiva. Tem uma velocidade que também é positiva, porque está andando no sentido adotado como positivo. Então, observe o seguinte, que no tempo zero, a esfera tem uma velocidade inicial VO. E no tempo t, né, um instante depois, no tempo t, ela tem a velocidade v. Vamos calcular a aceleração dessa esfera aqui. Então, a aceleração é variação de velocidade dividido pela variação do tempo, não é assim? Mas o que é variação de velocidade?
Variação de velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. O que é variação do tempo? É tempo final menos tempo inicial. Observe que nesse exemplo aqui, o tempo inicial nós estamos falando que é zero. Então aqui eu vou colocar zero aqui. Então vai ficar assim, ó, V menos VO dividido por T. Por que T? Porque aqui é zero, então não precisa. Agora, eu vou isolar o V para chegar nessa equação aqui. Eu estou só demonstrando de onde que vem aquela equação ali. Então, isolando o V. Então, V vai ser... O VO vai passar para lá, ele está negativo aqui, ele vai passar positivo. Então, está aqui. E o T vai multiplicar o A. Então, observe que eu cheguei nessa expressãozinha aqui, ó. V é igual a VO mais AT. É a expressão, né, é a função horária da velocidade escalar instantânea. Ou seja, essa expressão aqui, ela vai me dar a velocidade do móvel num instante qualquer. Vamos colocar valores aqui para a gente dar uma treinada? Vamos supor, se eu falo que a velocidade inicial dessa esfera aqui fosse 30 metros por segundo, e eu quero saber qual que vai ser a velocidade depois que ela andou 10 segundos. 10 segundos com uma aceleração, vamos supor que ela está com uma aceleração de... vou colocar aqui uma aceleração para essa esfera aqui, no sentido positivo. Uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Observe que eu coloquei a aceleração no mesmo sentido adotado como positivo. E eu tenho a velocidade, a setinha da velocidade vai ser essa vermelhinha aqui, ó. Também está apontado no mesmo sentido. Então eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva. Todos dois têm o mesmo sinal, não é isso? Então eu tenho... E o movimento é uniformemente variável. Então, se eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, o movimento vai... O objeto vai ganhar velocidade. Vamos achar qual vai ser a velocidade aqui. Aqui, ó, V é a velocidade que eu estou querendo saber. Essa velocidade aqui, ó. Essa velocidade aqui, qual que é o valor dela? O VO, qual que é a velocidade inicial? Nesse exemplo aqui eu estou chamando de 30. 30 metros por segundo. Vou colocar só 30. A aceleração positiva. Por que positiva? Porque ela está apontada no mesmo sentido que eu adotei como positivo. Então, 5. E o tempo? Quanto tempo que o objeto deslocou? Ele saiu do 0 segundo e chegou aqui no 10 segundos, então ele deslocou 10 segundos, não é isso? Então, agora, primeiro, tem que fazer a multiplicação aqui. Ó. Tem muito aluno que erra porque faz primeiro a soma, não pode. Então, se você tem uma expressão que você tem soma e multiplicação, primeira multiplicação. Então, aqui vai dar 50, não é? Aí, o que eu tenho aqui agora? 30 mais 50, 80 metros por segundo. Então, a velocidade no instante 10 segundos é 80. Para esse exemplo aqui, né? Se eu quiser saber qual que é a velocidade no tempo 10,35 segundos, aí é só pegar 10,35 segundos e colocaria aqui, eu acharia o valor da velocidade, né? Em qualquer instante que eu quiser saber, eu acho o valor da velocidade, tá? Então, essa expressão aqui, né, a expressão, a função horária da velocidade escalar instantânea, ela serve para isso, para saber, né, o valor da velocidade num determinado instante qualquer. O V é a velocidade que você está procurando, a gente chama ela de velocidade final. O V inicial é a velocidade inicial, né? O V com zerinho aqui embaixo aqui, ele vai ser sempre a velocidade inicial, a velocidade com que a partícula partiu. O A vai ser a aceleração, né? Ou seja, o tanto que a velocidade vai estar modificando, tá? Nesse caso aqui, o A vale 5. Observe que aqui era 5 metros por segundo ao quadrado e aqui também era 5 metros por segundo ao quadrado. Por quê? O movimento uniformemente variado, a aceleração é a mesma em todo o movimento, não muda.
ela mostra a taxa de variação da velocidade por unidade de tempo. E o t significa o tempo que o objeto se deslocou, né? O tempo de movimento do objeto. Para a construção do gráfico, né, da velocidade em função do tempo, no movimento uniformemente variado, a gente tem de observar o seguinte: a aceleração ela pode ser positiva ou negativa, igual já foi falado. Todas as vezes que a aceleração for positiva, o gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai estar subindo assim, vai ser um gráfico crescente, tá? A função vai ser uma função crescente. Então, você olhou velocidade em função do tempo e o gráfico é uma reta subindo assim, é porque a aceleração é positiva. E se você olhar, né, o gráfico, ele estiver descendo, for uma função decrescente, você vai entender que isso aqui é um movimento com aceleração negativa. Em todos esses três exemplos aqui de cima, aqui, desses três primeiros gráficos aqui, a aceleração é positiva. Então aqui eu tenho aceleração positiva, não é? Vou colocar assim, aceleração positiva. E aqui, aceleração positiva. E aqui, aceleração positiva, não é? Então, aqui, todos os três gráficos, eu tenho uma aceleração que é maior do que zero. Nesse caso aqui, eu tenho uma aceleração negativa, né? Então, aqui, ó, aceleração negativa. E aqui, aceleração negativa. E aqui, aceleração negativa, ou seja, menor que zero. Aqui é menor que zero, né? Por que que eu sei que é negativa? Porque o gráfico está descendo. Todas as vezes que o gráfico for velocidade em função do tempo ele estiver decrescendo, a aceleração é negativa. Agora vamos analisar um detalhe aqui, ó. A velocidade, essa parte do gráfico é uma parte positiva, né? Então, a velocidade desse objeto, em todo instante, a velocidade era positiva, né? Então, aqui, ó, em todo instante aqui, ó, a velocidade é positiva. Então, significa aceleração positiva e velocidade positiva significa que o movimento aqui é movimento acelerado. Ou seja, o objeto ganhou velocidade aqui. E aqui, a velocidade também é positiva, né? Aqui, ó, tá ligado. Aqui, ó, se eu fizer traço aqui na horizontal, aqui, ó, eu vou acertar sempre na velocidade positiva aqui. Então, a velocidade é positiva. A aceleração é positiva e a velocidade é positiva, então o movimento é acelerado. Então, todo movimento aqui é acelerado, ou seja, o objeto vai estar ganhando velocidade. E agora aqui eu tenho dois casos a analisar. A aceleração em todo movimento ela é positiva, aqui, ó. Só que aqui o detalhe é o seguinte, observe que no tempo t, a velocidade é zero, beleza? A velocidade é zero, mas a aceleração não é zero, tá? Porque se a velocidade fosse zero, se eu falar que a velocidade é zero e a aceleração zero, aí o objeto ia ficar parado, ele não ia mudar de velocidade. A aceleração, ela é uma aceleração positiva em todo o movimento, beleza. Só que olha aqui, vamos analisar. Do tempo t para cima, aqui, ó, do tempo t para cima, eu tenho valores de velocidade positiva, né? Aqui, ó, se eu ligar aqui, ó, traçar retas horizontais aqui, eu tenho valores positivos para velocidade, não tem? Então, do tempo t para cima, eu tenho valores de velocidade positivos. Então, eu tenho, do tempo t para cima, aceleração positiva e velocidade positiva. Daqui para frente, aqui, ó, dessa vertical aqui para frente, o movimento é acelerado. E para trás aqui, observe que para trás aqui, ó, antes de chegar no t, a velocidade era negativa, né? Então aqui, ó, eu tenho velocidade negativa. Mas a aceleração não é positiva? A aceleração é positiva em todo o movimento. Então, a aceleração positiva e velocidade negativa, o movimento é retardado. Ou retardado.
O que significa isso aqui? Que o objeto, se eu fosse imaginar ele numa trajetória aqui, ó, né, vou colocar uma trajetória aqui, orientar a trajetória para cá, ele estava, aqui, ó, a orientação da trajetória está para a direita. Vamos colocar aqui a origem, aqui eu vou colocar, mas eu não sei exatamente onde que o objeto está. Eu só sei que ele estava andando esse gráfico aqui, ó, o terceiro aqui, significa o quê? Observe que começa com velocidade negativa. Ou seja, ele estava andando para cá. Só que o valor da velocidade dele era grande, era um valor alto de velocidade negativa. E ele foi perdendo essa velocidade até zerar. Então, ele foi perdendo o valor da velocidade, né? Vamos supor que zerou aqui o valor da velocidade. Aí acabou a velocidade dele aqui, aí voltou. Então, observa, ó, velocidade negativa, até zerar a velocidade, zerou a velocidade e voltou, né? Então, ele veio perdendo velocidade, né? Movimento retrógrado aqui, zerou toda a velocidade e voltou com o movimento progressivo. Aí, no movimento progressivo, é acelerado. Ele veio freando e acelerou. É isso que eu analisei aqui, ó. Antes aqui, movimento retardado. Antes do tempo t. A partir do tempo t, movimento acelerado. Tá? Então, tem de analisar isso aqui. Importante esse gráfico aqui, ó. Pensar bem nele. Tá? Aqui, eu tenho um valor de velocidade positivo aqui, ó. Até o tempo t, eu tenho valores de velocidade positivo, né? Então, velocidade positiva até o tempo t. E aceleração negativa, então, aceleração negativa e velocidade positiva, movimento retardado. Movimento retardado. Então, até o tempo t aqui, movimento retardado. Então, se eu fosse desenhar aquilo ali, né, a trajetória assim, o que eu ia fazer? Eu ia colocar sentido positivo para cá. Observe que começa com sentido positivo. Então, ele está andando no sentido que eu adotei como positivo. Ele começa andando para cá. E ele está com valor alto de velocidade aqui. Ó. A velocidade dele está alta aqui. Só que ele vai deslocando para a direita. Por que ele está deslocando para a direita? Olha aqui, valor de velocidade positivo. Né? Então, ele está andando para a direita e vai até zerar a velocidade. Ele vai perdendo velocidade até zerar. Olha aqui a velocidade é zero. A partir do momento que é zero a velocidade, observe que a velocidade dele passa a ser negativa. Então, do tempo t para cá, a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, aí o movimento passa a ser acelerado aqui, ó. Então, antes do tempo t, movimento retardado. Após o tempo t, movimento acelerado. Então, ele vem perdendo velocidade, perdeu toda a velocidade e volta ganhando velocidade. É isso aqui que o gráfico está falando. Depois vocês voltam o vídeo e tentam analisar. Principalmente esse gráfico 3 e esse gráfico 4. Muito interessante, tá? Tem que prestar atenção nele. Aqui, eu tenho aceleração negativa e velocidade negativa, não é? Aqui, ó, a velocidade está do lado negativo aqui, ó. Então, se a aceleração é negativa e a velocidade é negativa, o movimento é acelerado. Ou seja, o objeto vai começar a ganhar velocidade. A velocidade dele vai ser cada vez mais rápida, tá? Mas a aceleração é negativa? Não importa. A aceleração é negativa e a velocidade é negativa, movimento acelerado, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui também foi a mesma coisa. A aceleração era negativa. Do t para frente aqui, a velocidade era negativa, né? Se os dois eram negativos, o movimento é acelerado, tá? E aqui, a aceleração é negativa. E a velocidade? Também negativa. Né? Só que aqui, ó, observa que ele já tinha uma certa velocidade inicialmente. A aceleração negativa e velocidade negativa, aí eu tenho o quê? Movimento acelerado. Ou seja, o objeto vai começar a ganhar velocidade cada vez mais. Né? A velocidade vai aumentando cada vez mais. Tá? Então, eu tenho essas possibilidades aqui para o gráfico, né, da velocidade em função do tempo. O objeto já pode partir com uma certa velocidade positiva e aumentando o valor dessa velocidade positiva, partir com velocidade zero e aumentando o valor da velocidade, partir de uma velocidade negativa, né, freando até atingir zero e depois vai
aumentando o valor da velocidade, tá? Ou ele pode sair, né, inicialmente com a velocidade positiva e freando, perder toda a velocidade e depois sair acelerado com velocidade negativa. Também é uma possibilidade. Ou partir com velocidade zero e já, né, e ganhando velocidade no sentido contrário ao adotado como positivo, né? Aí eu vou ter a velocidade negativa e a aceleração também negativa, todos dois apontados para o mesmo lado. E aqui eu tenho uma velocidade negativa e a aceleração negativa ele foi ganhando velocidade, né? Só que inicialmente ele já tinha uma certa velocidade, tá vendo? Aqui ele já tinha uma velocidade inicial, aqui não, aqui ele saiu com uma velocidade zero. E aqui ele saiu com uma velocidade positiva, tá? Então pensa, partiu com uma velocidade positiva, partiu com velocidade zero, partiu com uma velocidade negativa. Partiu com uma velocidade positiva, partiu com uma velocidade zero, partiu com uma velocidade negativa. Essas são as possibilidades dos gráficos, né? Para o gráfico do movimento uniformemente variado, tá? Da velocidade em função do tempo. Então, nós vimos que o gráfico da velocidade em função do tempo ele é uma reta inclinada, né? Para o movimento uniformemente variado. Nós vimos agora 6 possibilidades, né? De gráfico. Uma delas é esse aqui, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico do movimento uniformemente variado, porque aqui é velocidade, aqui é tempo e é uma reta inclinada. Beleza. Se eu escolher dois instantes quaisquer, por exemplo, o tempo 1 e o tempo 2, e eu calcular a área da figura que vai formar entre esses dois instantes com o gráfico, então aqui eu tenho um gráfico e eu tenho uma figura, né, que forma entre o gráfico e esses dois instantes. Se eu calcular a área dessa figura, eu tenho o deslocamento do móvel entre esses dois instantes. O que é deslocamento? Posição final menos posição inicial. Uma propriedade importante do movimento uniformemente variado é a gente entender que a velocidade média para esse tipo de movimento, entre dois instantes quaisquer, é igual à média aritmética das velocidades nesses dois instantes. Então, velocidade média seria velocidade 1 mais velocidade 2 dividido por 2. Vamos ver isso aí. Vamos supor que em dois instantes quaisquer, tempo 1 e tempo 2, por exemplo. Vamos calcular a velocidade média. Relembrando o conceito de velocidade média, né, velocidade escalar média, é variação da posição dividido por variação de tempo, não é isso? Mas nós sabemos também, nós aprendemos que a área da figura, né, que forma entre o gráfico e o intervalo de tempo desejado, essa área é igual ao deslocamento, não é? Então, se eu calcular a área dessa figura ali, eu vou ter o deslocamento. Mas que figura que é essa aqui? Essa figura que formou. Isso aqui é um trapézio, né? Que, ó, eu tenho uma base menor, que está aqui, outra base maior, que está aqui, e a altura. Observe que esse trapézio está virado. Se o aluno quiser, você poderia redesenhar ele aqui, ó, colocar essa base maior aqui, ó, né? Colocar a base maior aqui, essa aqui, ó. A base menor estaria aqui, né? Aqui estaria a altura, aqui, ó, ligada aqui, né? E então, eu redesenhei esse trapézio aqui só para o aluno enxergar aqui, ó, base maior, que é esse aqui, base menor, que é esse aqui, e a altura é esse aqui. Então, esta base maior aqui, ó, ela seria quem? Ela tem o valor de V2, né? V2. A altura do trapézio aqui seria o quê? T2 menos T1, né? Que esse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, é quem? É o T2 menos T1. Que, ó, se eu pegar T2 é daqui até aqui e o T1 é daqui até aqui, se eu pegar o T2 menos o T1, eu tenho esse intervalo aqui. Então, a altura é T2
menos T1. A base menor, quem que é? A base menor é isso aqui, ó. É a vale V1, não é? Então, vou calcular essa área aqui, ó, né? Essa área aqui é justamente essa área aqui. Só que eu virei ele aqui. Então, área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Isso é fórmula lá da matemática, né? Peguei essa fórmula lá da matemática, tá? Então, só pesquisar lá, área do trapézio. Aí vocês vão ver. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Qual que é a base maior? Essa base aqui, né? Vale V2. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Daqui até aqui vale V2, não é? V2. Mais base menor. Quem que é a base menor? A base menor é essa aqui, não é? V1. Então, a base menor é essa aqui, ó. Vale V1. Altura. Quem que é a altura desse trapézio? É essa variação aqui, né? Seria T2 menos T1. Então, T2 menos T1. Agora, tudo isso dividido por 2, né? Então, tudo isso aqui dividido por 2. Então, isto aqui é a área desse trapézio aqui. Então, a área desse trapézio é isso aqui. Só que a área não é igual ao deslocamento. Então, eu posso falar que o deslocamento também é isto, né? Então, o deslocamento é a mesma coisa. Então, aqui eu posso até colocar em parênteses também, se eu quiser aqui, ó, né? Para ficar mais fácil de visualizar. E aqui, dividido por 2, né? Então, eu tenho que o meu deslocamento é dado por isso aqui. Mas olha aqui, a forma, velocidade média não é deslocamento dividido pelo tempo? O deslocamento é isso aqui. Então, vou colocar na fórmula aqui, ó. Substituir. Quem que é o deslocamento? Tudo isso aqui. Então, vou copiar isso aqui. Várias velocidade 2 mais velocidade 1 vezes T2 menos T1. De onde que eu tirei isso? Daqui, ó. Do numerador aqui. Tudo isso dividido por 2, né? Então, observe que o deslocamento é isso aqui. Só que o deslocamento é dividido pelo tempo, não tá? Pela variação do tempo aqui, ó. Mas quem que é essa variação do tempo? Lembra que variação do tempo não é tempo final, no caso que o tempo final é o tempo 2, né? Menos o tempo inicial, que seria o tempo 1. Então, a variação do tempo aqui é o quê? Tempo 2 menos tempo 1. Concorda? Vou apagar esse trapézio aqui só para não atrapalhar a visualização do cálculo aqui. Então, agora, vou colocar isso aqui entre parênteses também. Então, o que, que vai acontecer aqui? Isso aqui é uma divisão de fração, né? Então, esta fração dividida por essa aqui. E o denominador aqui é quanto? É 1, né? Então, como que a gente faz? Mantém acima, né? Então, vou manter essa aqui, V2 mais V1 vezes T2 menos T1 dividido por 2, não é isso? Então, eu mantenho a primeira fração e divido e multiplico pelo inverso da outra, não é? Então, vou multiplicar pelo inverso dessa aqui. Então, T2 menos T1, né? Beleza. Mas isso aqui é multiplicação, não é? Então, observe que eu vou poder cortar isto aqui com isto aqui, não é? Então, vai ficar o quê? Velocidade média para o movimento uniformemente variado é igual à média aritmética das velocidades. É V1 mais V2 dividido por
2. Só para mostrar, né, essa propriedade muito importante, né, do movimento uniformemente variado. A gente lembrando isso aqui, a gente resolve muito exercício, tá? Então, como que eu posso, uma das maneiras que eu posso calcular a velocidade média entre dois instantes, eu pego a velocidade final, somo com a velocidade inicial e divido por 2, ou seja, eu tiro a média das velocidades. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.